Olá, eu me chamo Eliomar e essa é mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Barro Preto. Continuaremos hoje o nosso estudo sobre os 10 mandamentos, mas antes, vamos orar. Como sempre temos feito, vamos juntos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido nessa jornada, nessa caminhada, ó Deus, que temos feito no estudo tão rico, tão importante, para que possamos aprender o que o Senhor espera de nós no nosso comportamento como cristãos. Obrigado, Senhor, te peço que essa seja uma aula abençoada por Ti e abençoadora para cada uma das pessoas que estão participando. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados. Sê conosco, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Bom, hoje é o nosso 4º encontro dessa série de estudo sobre os 10 mandamentos e hoje nós abordaremos o 3º mandamento. Indo então direto ao ponto, nós leremos juntos, você vai poder acompanhar, o texto de Êxodo, no capítulo 20, verso 7. A palavra de Deus diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tudo que nós estudamos até aqui, toda a leitura que nós fizemos, desde o prefácio, o estudo dos 2 primeiros mandamentos, nos preparam para o estudo do 3º mandamento, nos dando a certeza de que nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. Eu até proponho que a gente volte a ler alguns textos que a gente utilizou como base para o estudo do início dessa nossa série, porque, de fato, quando a gente começa a reconhecer a grandiosidade de Deus, a gente chega então aqui para entender com muito mais facilidade quando Deus diz que o nome dele não deve ser tomado em vão. Quando a gente começou a estudar o prefácio, eu comentei que a gente deveria ler o texto de Êxodo no capítulo 6, porque existia uma clara referência entre a introdução que Deus fazia para os 10 mandamentos e aquele texto lá de trás. Vamos dar uma olhada juntos novamente então em Êxodo no capítulo 6, a partir do verso 2. Diz assim a palavra de Deus: Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Então, quando nós estudamos o prefácio, nós vimos que Deus inicia os 10 mandamentos, fortalecendo a sua condição de Senhor das nossas vidas, de um Deus que cumpre as suas promessas e que tinha libertado aquele povo da escravidão e que nos livra também hoje da escravidão do pecado. Nós vimos que Deus lá atrás disse: olha, eu não fui reconhecido como eu deveria ser reconhecido como Senhor desse povo, mas eu vou tirar vocês da escravidão e vocês vão me reconhecer. Então ele inicia os 10 mandamentos relembrando essa verdade. E nós trabalhamos com esse tema, trabalhando como nós hoje deveríamos reconhecer que Deus é o Senhor das nossas vidas, aquele que nos liberta também da escravidão do pecado. E aí nós entramos no estudo do 1º mandamento, onde Deus confirma que não há outro Deus. Deus nos chama então a reconhecer, a respeitá-lo, a adorá-lo como o Senhor, o único Deus vivo e todo-poderoso, Senhor das nossas vidas. Quando nós entramos na aula passada, no 2º mandamento, nós vimos que nós devemos ser zelosos então no culto a esse Deus. Nós vimos que nós precisamos ser fiéis, entregar o nosso melhor ao Senhor. Nós vimos que nós não podemos nos deixar influenciar por falsas doutrinas, por modismos, por algumas iniciativas, certamente humanas,
que tentam deixar Deus mais atraente, mas que no fundo não refletem as orientações que Deus deixou para que nós prestássemos um culto que só a Ele é devido e que, mais do que isso, é devido como Ele nos orientou a fazer. Nós vimos também aprendemos que nós não devemos deixar a nossa atenção voltada para falsos deuses ou para o amor daquilo que é terreno, de forma que isso tome o lugar de Deus nas nossas vidas. Todas as nossas primícias sempre devem ser para o Senhor. E é com todo esse ensinamento que a gente chega agora então no terceiro mandamento, onde Deus exige reverência no uso do seu nome e nos diz que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. E quando a gente lê aqui e vê Deus dizendo que nós não devemos tomar o nome dele em vão, a gente precisa, como temos feito já aqui em todo esse estudo, pensar nesse estudo de forma mais abrangente, pensar nesse texto de forma mais abrangente e também voltá-lo de uma forma aplicada para as nossas vidas. E aí eu quero te propor a pensar que quando Deus nos diz que não devemos tomar o nome dele em vão, nome envolve mais do que a palavra Senhor ou a palavra Deus. Mas nome envolve toda e qualquer forma como Deus é identificado. Toda e qualquer forma como Deus se faz conhecer a nós. Então, claro, pelo nome dele, mas também pela sua palavra, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, também pelos seus atributos pelos quais nós conhecemos a Deus, também pelas suas obras. Afinal de contas, a criação de Deus, as obras de Deus revelam a respeito de Deus. E aí, olhando para o nome, para a palavra, para os atributos, para as obras grandiosas do Senhor, a gente vai trabalhar aqui como esse mandamento deve ter muito significado para cada um de nós. Pensando primeiramente no nome, a palavra de Deus nos ensina que o nome de Deus deve ser santificado. Vejamos o que o próprio Cristo disse lá em Mateus, no capítulo 6, verso 9, quando Cristo começa a nos ensinar a orar. Acompanhe comigo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Veja o que Cristo diz: santificado seja o teu nome. Essa é a oração ensinada por Cristo. E nós vemos que, assim como Deus é santo, o seu nome deve ser santificado. E aí já vem uma primeira pergunta de ordem prática para cada um de nós. Qual a sua postura ao orar? Como é que você se apresenta para Deus? Certo de que você é um pecador? De que você não é merecedor? Certo de que você não merecia tamanho sacrifício que Ele fez por você? Certo de que você é pó, criatura, perto de um Deus tão grandioso, mas que Ele, com todo o seu amor, te ouve e te permite chegar até Ele. E aí sim, numa postura de submissão, você se curva diante de Deus e fala com Deus? Às vezes eu me espanto vendo em programas de televisão, em vídeos, não importa, igrejas estimulando seus fiéis a darem ordem para Deus, a exigirem de Deus alguns compromissos, dizendo que não aceitam tal situação porque Deus tem que fazer isso ou fazer aquilo. Isso é tão contrário ao ensinamento da nossa submissão diante de Deus e de que tudo que nós temos é pela graça e pela misericórdia, que nós não somos merecedores de nada. Isso me soa até como falta de reconhecimento do amor de Deus. A gente precisa ficar atento, então. Qual é a nossa postura ao orar? Lembrando que Jesus, quando continua essa oração, além de dizer, santificado seja o teu nome, ele diz, seja feita a sua vontade. Tema que nós, inclusive, já trabalhamos aqui em aulas anteriores. E, a gente falar do nome, é importante a gente falar aqui também sobre a importância de conhecer a palavra de Deus, que é uma fonte riquíssima, de um destaque absurdo quando a gente fala da nossa necessidade de conhecer a Deus. Como Deus também é identificado, quando a gente faz então essa referência de não tomar o nome de Deus em vão. Veja o texto de Deuteronômio comigo, no capítulo 28, a partir do verso 58. A palavra diz assim: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei escritas nesse livro,
para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, e se apegarão a ti. Vejam o que acabamos de ler. O propósito de conhecer e de guardar a lei do Senhor, um deles é justamente para que nós tivéssemos uma postura de temer o glorioso e terrível nome, o Senhor. Então, é preciso conhecermos a palavra de Deus, porque isso provocará em nós um respeito pelo nome santo e poderoso de Deus. À medida que nós conhecemos a Deus, nós reagimos de uma forma adequada ao seu nome, que é, segundo o texto que lemos, o Senhor Todo-Poderoso. Teremos então zelo, cuidado com tudo aquilo que, de alguma maneira, representa Deus. Outro texto interessante para lermos é o texto de Malaquias, lá no capítulo 2, verso 2. Leia comigo. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Vejam o risco, meus irmãos, de nós não colocarmos como propósito de vida dar honra ao nome do Senhor. Nós devemos propor, segundo o texto que lemos, em nosso coração dar honra ao Senhor e ao seu nome, demonstrando assim o nosso amor a Deus. E ainda falando sobre a palavra do Senhor, nós já vimos aqui que um dos objetivos de conhecer a palavra de Deus é temer o nome do Senhor, mas mais do que isso, a palavra de Deus é uma das formas pelas quais Deus se faz conhecido para nós. É a forma como Deus se revela para nós. E veja a relação próxima entre o nome e a palavra de Deus. Salmos 138, verso 2, diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Veja que riqueza de detalhes, né? A palavra de Deus traz sobre a importância da palavra e do nome. Louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Lá em Mateus também, no capítulo 22, verso 29, Jesus diz assim, o texto traz uma resposta de Jesus, né? Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, muitas vezes, os nossos erros, pelo fato de não conhecermos a palavra de Deus, de não termos intimidade com o Senhor, nos trazem consequências nada agradáveis. E esses erros são muito fáceis da gente cometer. Por exemplo, quando a gente age de forma diferente do que a Bíblia nos ensina. A gente, quando faz isso, deixa de dar testemunho sobre a verdade de Deus. As pessoas que estão ao seu redor esperam de você um comportamento que seja conforme aquilo que você testemunha a respeito da sua crença, da sua fé. Então, se você no seu serviço, na escola onde você estuda, fala sobre Deus, mas tem um comportamento que não condiz com o que a Bíblia ensina, fatalmente o seu testemunho a respeito de Deus vai dificultar a pregação, o ensino do Evangelho tal como ele deveria ser. Muitas vezes a gente não sabe ensinar a respeito de Deus por total despreparo. Eu quero te provocar, você que é cristão há muito tempo, frequentador da igreja, se alguém chegar para você e te disser assim: Deus é o Criador de todas as coisas? Talvez você diga sim. Então Deus criou o mal? O que você vai responder? Com base em quais textos bíblicos você vai responder essa pergunta? Quando alguém chegar para você e falar assim: poxa, você disse que Deus é onipresente, que Deus está em todos os lugares. Ele estava então naquela boate que pegou fogo?
e que morreram muitos jovens no sul do Brasil? Aquele avião que caiu, Deus estava presente? Quando alguém disser para você assim, meu casamento está acabado, e você ainda diz que Deus está presente, que Deus existe, o que você vai dizer para ele? Qual o seu conhecimento bíblico para que, muito bem fundamentado, você mostre para ele a respeito do amor de Deus? É importante que a gente esteja preparado em todo o tempo, porque nós somos abordados. Eu dei aqui exemplos de questionamentos diretos, mas muitas vezes nós somos vistos e abordados sem sequer percebermos isso, né? Eu me lembro de oportunidades aqui de colegas meus muito doentes, passando por situações difíceis, que às vezes a mãe da pessoa me liga, ou a noiva daquele rapaz me liga e fala assim, olha, eu sei que você é colega do fulano, do meu filho, né? E ele fala muito da crença que você tem, ele respeita muito. E às vezes esse rapaz nunca falou isso para mim, sabe? Mas ele chega em casa e comenta, né? E ele está muito doente. Será que você pode pedir a Deus por ele? Aí você vê que o seu testemunho às vezes está indo para a casa das pessoas sem que elas te questionem e sem que você tenha que dizer nada, né? Mas tudo isso acontece muito mais fácil se você se preocupar com o santo nome do Senhor e se preocupar com o conhecimento da palavra de Deus. Outro ponto que nós dissemos aqui, que revelam e que falam sobre Deus, é sobre os atributos de Deus. E pensando nessa nossa maneira de agir, na nossa maneira de viver mesmo, né, de maneira muito prática, quando cada um de nós, qualquer um de nós, coloca em dúvida o agir de Deus, por qualquer dificuldade que a gente estiver passando, a gente está negando a sua onipresença. Então, se a gente conhece bem os atributos de Deus, esses pensamentos, rapidamente, quando vierem à nossa mente, a gente vai rejeitar, né? Quando eu me revolto contra uma condição qualquer, como se aquilo fosse injusto, muitas vezes eu nego a justiça de Deus, muitas vezes eu nego o amor de Deus. Quando a gente fala assim, por que comigo, Senhor? Né? A gente às vezes nega a soberania, a justiça e o amor de Deus. Quando eu tento fazer algo em secreto, eu fatalmente estarei negando a onisciência de Deus. E Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Quando eu tento andar conforme a minha própria vontade, com certeza eu estarei negando a soberania de Deus. Então vejam que no nosso dia a dia, no nosso caminhar, são vários os exemplos que nas nossas atitudes nos levam a negar algum conhecimento a respeito de Deus. E o que eu quero dizer aqui é que, na verdade, se você busca a Deus em todo o tempo, se você busca ter intimidade com o Senhor, esses conceitos estarão tão fortes na sua mente que no seu dia a dia, quando esses pensamentos vierem, muito rapidamente você os afastará, né? Veja, eu nego a própria revelação de Deus quando eu não cuido do ambiente ao meu redor. Porque a Bíblia nos ensina que a criação revela a respeito de Deus. E quando eu descuido disso, certamente também eu estou negando até mesmo a revelação de Deus. Algumas religiões pregam fazer boas obras com o foco na vida eterna. Isso é negar a graça de Deus. Porque nós já vimos aqui que nós não somos merecedores e que a nossa salvação vem exclusivamente pela fé no sacrifício de Cristo, pelo qual nós somos justificados. Então, o meu convite aqui a você é valorizar a palavra de Deus, valorizar o seu relacionamento com Deus, para que em todo o tempo esteja na sua mente a palavra do Senhor, para que essas atitudes que nos levam a falhas, né? Todos nós somos humanos, sujeitos a erro, nos levam a errar no nosso dia a dia, sejam menos presentes, então, na nossa vida, né? E um ponto importante, que a gente não poderia deixar de citar aqui, é a questão da irreverência com o nome de Deus. Aliás, esse é o primeiro ponto que a gente pensa quando a gente fala desse mandamento de forma mais direta. A gente precisa demonstrar respeito constante com o nome do Senhor. Isso envolve a nossa vida cotidiana, ou até mesmo na igreja. Envolve a nossa forma de culto, envolve a nossa liturgia.
envolve o batismo, envolve a ceia, envolve como nós procedemos, como nós agimos, exercitamos a nossa fé, né? Uma vez eu passei por uma situação que eu acho que ela é resultado de que muitos pregadores, infelizmente, não têm se preocupado com a seriedade, e nós inclusive discutimos isso na última aula, com que nós devemos prestar culto ao Senhor, né? Eu estava num projeto uma vez com um consultor de uma cidade do interior, e ele chegou para mim de uma forma, até de certa forma inocente, e disse para mim, olha, eu não sou da sua religião, você sabe disso, mas eu vejo que você é uma pessoa aí que tem uma liderança lá na sua igreja, que é muito envolvido, conhece as questões da igreja, e eu queria uma ajuda sua. Claro, achei que ele estava me falar de alguma coisa, era a oportunidade ali de ensinar a respeito de Deus para ele, né? Mas ele virou para mim e falou assim, olha, minha esposa recebeu uma rescisão, foi desligada do trabalho dela, recebeu o valor da rescisão e a gente vai investir esse dinheiro em alguma coisa. Eu não quero gastar esse dinheiro. E aí eu estou estudando possibilidades de investimento. E eu vi que lá na minha cidade tem pouca igreja. E pelo que eu tenho visto, as igrejas são lucrativas. Até andei dando uma pesquisada, né? Elas têm algumas questões de isenção de imposto, eu vejo que conta com ofertas, e aí estava estudando um pouco, se a gente conseguir uma pessoa para pregar que consiga ser bastante convincente com as pessoas, né? Inclusive a gente trabalhou aqui a questão de a gente tentar deixar Deus mais atraente, o risco que é, né? Quando a gente estudou o outro mandamento. Mas ele foi falando isso para mim, e no final ele disse assim, olha, então eu queria uma dica sua para eu montar um plano de negócio, você me ajudar a ver se é viável mesmo eu montar uma igreja lá na minha cidade, para minha esposa, ela vai tomar conta dessa igreja. É um negócio assim que, na hora eu falei, não é possível, você deve estar brincando comigo, você não está falando isso para mim, né? Deve ter uma câmera aqui em algum lugar e tem uma pegadinha acontecendo aqui comigo, porque justo comigo, né, falar uma coisa dessa. E não, estou falando sério, você pode me ajudar, não? Né? E aí, claro que eu trabalhei essa questão com ele, mas a minha percepção foi de que ele não conhecia a palavra de Deus, mas os meios pelos quais chegava a palavra de Deus para ele, traziam a palavra de Deus de forma distorcida. Traziam a palavra de Deus valorizando pontos que não são os princípios da fé cristã, mas era o que chegava na televisão dele, né? E aí ele estava enxergando então a igreja como uma possibilidade de um ótimo negócio para a esposa dele, que tinha acabado de ser desligada do seu emprego. Muito triste isso, né? E aí cada um de nós tem a responsabilidade, eu te convido e me incluo nisso, de sermos fiéis à palavra do Senhor para que a gente possa dar um testemunho que estimule as pessoas a conhecer o verdadeiro Deus, Senhor das nossas vidas. Uma outra prática que parece inocente, mas que esse mandamento também condena, é o uso do nome de Deus de uma forma descompromissada e às vezes com piadas, inclusive, né? Quando eu penso na nossa atitude, quando a gente usa o nome de Deus de uma forma equivocada, sem a seriedade que é devida, eu me lembro de algumas situações. Às vezes a gente está no sinal, por exemplo, né? E a pessoa pede ali um dinheiro, uma ajuda, você não dá, e aí a pessoa olha com uma cara muito ruim para você e diz assim, Deus te abençoe. Na verdade, ela está com raiva de você, né? E às vezes ela quer te amaldiçoar, mas ela fala, Deus te abençoe. Não tem o valor que de fato é uma frase como essa, Deus te abençoe. Só que muitas vezes nós incorremos no mesmo erro, só que entre a gente, né? E aí começa a surgir um evangeliquez. Tudo é em nome de Jesus, como se o nome de Jesus fosse... essa frase, o nome de Jesus, fosse uma frasezinha mágica em que se eu disser isso, as coisas vão acontecer. E as pessoas não entendem o real sentido de que os nossos pedidos são em nome de Cristo. Elas não estudam a Bíblia, não se lembram, ou pelo menos não valorizam isso como deveriam. Às vezes sabem, mas não valorizam. Na verdade, o véu se rasgou e agora, através do nome de Cristo, por causa do sacrifício dele, eu tenho livre acesso ao Pai. Isso tem um significado muito forte. Se a gente tiver isso em mente o tempo inteiro, a gente não vai usar o nome de Jesus como se fosse um grande amuleto no nosso meio cristão, né? Eu já tive a oportunidade, em época de faculdade, de estar com colegas cristãos, né?
E aí, aliás, eu já passei por isso estudando num curso de liderança, onde estavam só cristãos, liderança para a igreja, né? E aí o pessoal não tinha feito um trabalho para determinado dia, e chegou na data lá, o pessoal se reuniu para discutir que desculpa daria para o professor, né? E aí eu me lembro que o pessoal estava inventando uma mentira enorme lá, um falou assim, mas você acha que o professor vai acreditar nisso? Gente, era um curso dado numa igreja. E aí o outro falou assim, em nome de Jesus, né? Então, em nome de Jesus, o professor ia acreditar na mentira que aquele grupo estava pensando para poder não ser descontado do ponto do trabalho, né? E aí a gente ouve de tudo, né? Jesus toma conta, né? E a gente tem que ter muito cuidado com o testemunho, quando a gente age dessa forma, que a gente está dando para as pessoas de como a gente valoriza o nosso Deus. Uma vez eu tive um problema com um carro, uma pessoa bateu no meu carro, e aí prontamente disse, olha, pode procurar a oficina que você quiser, porque eu vou pagar, desculpa, né? E aí eu procurei, então, 3 oficinas, foi um pedido da pessoa para ter 3 orçamentos, e me recomendaram uma pessoa da igreja para que um irmão em Cristo, para que eu pudesse ir lá, porque ele tinha uma oficina muito boa. E aí, muito legal, eu já tinha visto alguém valorizá-lo por isso, nos papéis de notinha dele, do orçamento, enfim, nos blocos dele, sempre tinha uma mensagenzinha a respeito de Deus, né? E aí, quando eu fui, ele olhou o carro e tudo, na hora que eu fui pegar com ele a anotação, ele falou assim, estou te dando um orçamento aqui, você quer que eu coloque qual valor? Aí eu falei com ele assim, mas como assim? Quanto vai ficar o conserto do carro? Ele falou, fica tanto. Mas o rapaz não deixou você olhar aí? Eu posso pôr um valor maior aqui, porque aí você recebe mais dinheiro. Eu falei, não, eu quero o valor do conserto. Aí lá, tem certeza? Olha a oportunidade. Eu falei, tenho certeza. Aí ele foi e colocou o valor correto e me entregou. Aí debaixo do valor estava assim, até aqui o Senhor nos abençoou. Que testemunho é esse, né? O nome de Deus está sendo divulgado naquela notinha dele. Mas está divulgado do jeito certo? Até aqui nos sustentou o Senhor. Será que sustentou dessa maneira? Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a forma como nós conduzimos e pregamos o Evangelho de Deus nas mínimas coisas. E o nome de Deus é um nome santo, deve ser valorizado, né? Outra coisa são os adesivos de carro, né? Muito comum o cristão colocar lá um adesivo, propriedade de Deus, emprestado por Deus. Eu brinco que, acho que aqui em Belo Horizonte, né, Deus deve ser o dono da maior frota de carros aqui, maior que a Localiza, porque nunca vi tanto cristão colocar isso no carro, né? Mas veja, aí você leva uma fechada no sinal. Eu me lembro que eu tentando falar de Deus para o meu pai, eu me lembro do meu pai levar uma fechada no sinal de trânsito, olhar com cara ruim, a pessoa xingar ele todo, e aí na hora que você olha o vidro, está lá assim, propriedade de Deus. Que mensagem isso passa? Tem um adesivo, eu já vi um adesivo dizendo assim, né? O que você me desejar, que Deus te dê em dobro. Como quem diz assim, se você me desejar mal, que Deus te dê o mal em dobro. E a gente vê cristãos fazendo isso. Gente, isso é não dar o valor devido ao nome de Deus. Isso tem consequências graves, né? Me lembro também de uma experiência de um grupo de teatro famoso aqui no país, vou nem dizer o nome porque não vale a pena, mas eles lançaram há muito tempo um vídeo lá de um tal de Hermanoteu, uma coisa assim, e as pessoas viam encenações que envolviam Moisés, envolvia o povo ali do Egito, brincando com o nome de Deus, né? E riam, e cristão mandando para cristão, e falava, gente, esse negócio não pode, não quero ver isso, não manda isso para mim, a gente não deve mandar isso para outras pessoas. Recentemente, essa turma lançou um livro aí, um filme, que é a heresia do início ao fim. Aí esses cristãos que lá atrás estavam divulgando os videozinhos dessa turminha aí de comédia, agora acham que é um absurdo o que eles fizeram. Mas lá atrás, essa turma estava fazendo a mesma coisa. E a gente, de uma forma inocente, se permitindo, é só uma brincadeira, estava lá deixando que a chacota com o nome de Deus fosse de alguma maneira valorizada. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu confesso que, às vezes, até com as músicas na igreja, eu tenho alguma dificuldade, né? Às vezes, cantores evangélicos escrevem letras aí que se referem a Deus, se referem a Jesus, sem o respeito que é devido.
e começam a falar de uma paixão por Jesus e de condições que daqui a pouco parecem até que Jesus é namorado, sabe? Ou que é um colega. E não é assim, né? Nosso Deus é amor, graças a Deus nós temos livre acesso ao Pai, o Espírito Santo de Deus habita em nós, mas Deus é Deus, né? E eu sou criatura e devo reverência ao Senhor, né? Eu queria que a gente concluísse essa aula percebendo o seguinte, que o terceiro mandamento ele continua na linha de que nós devemos reconhecer, olhar para Deus e saber que Ele é o Senhor das nossas vidas. O terceiro mandamento completa esse conceito que já vem desde o prefácio, mostrando agora que a gente deve dar a honra que é devida ao nome do Senhor. Nós devemos ter cuidado com tudo aquilo que de alguma forma identifica Deus. Eu quero te convidar a ter essa atitude, uma atitude de respeito e de muito zelo quando você fizer algo ou disser algo que faça referência a Deus, para que o nome de Deus sempre seja engrandecido quando sai de você. E que Deus seja sempre as primícias da nossa vida. Deus esteja sempre em primeiro lugar. Eu me lembro de, dando aula aqui na igreja, né, uma ocasião, eu sempre valorizando muito isso, essa questão de sermos submissos ao Senhor e com muita humildade, olharmos para Deus com reverência. Aí uma vez um aluno me chamou, depois da aula acabar, e disse assim, professor, eu queria te dar um feedback importante. Você fala demais que Deus é grandioso, que Deus a gente não consegue nem expressão para falar sobre Deus, que Deus é glorioso, que a gente tem que olhar para Deus, enxergá-lo dessa forma para que a gente se humilhe diante de Deus. Mas, poxa, eu gosto de ouvir também que eu tenho muito valor, que a minha vida tem valor. Eu vou te mostrar umas músicas aqui e ele começou a me mostrar várias mensagens e músicas que valorizavam muito mais o homem do que Deus, né? Aí eu disse para ele o seguinte, que eu preferia na minha aula, já que o mundo estava bombardeando a gente aí dessa intenção de valorizar o homem, eu preferia, esquecendo de valorizar Deus, eu preferia investir o nosso tempo valorizando Deus. Porque valorizar o homem já estava fácil, era só olhar ao redor, né? E a gente tem essa tendência de nos valorizar. Mas a gente precisava valorizar Deus. Para chegar num mandamento como esse, a gente reconhecer o santo nome do Senhor. E como Jesus nos ensinou, deve ser santificado, né? Como Deus é santo. E aí, claro, a gente pode sim falar que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, que para Deus, em função de toda a misericórdia dele, do amor dele, nós temos importância para Deus, que a nossa vida tem importância para Deus, mas que nós, diante de Deus, somos pó. E eu estava muito feliz que ele tinha essa visão da minha aula, porque isso é um negócio que a gente precisa realmente ter em mente, né? Então, eu concluo essa aula te convidando a ter essa atitude de respeito ao nosso Deus, ao grande, todo-poderoso Deus, Criador do universo. Esse foi então o nosso quarto encontro, falando do terceiro mandamento. Espero que esses nossos encontros tragam enriquecimento para a vida cristã de cada um de nós, tem trazido para a minha. E eu espero te encontrar no próximo domingo para a gente trabalhar então juntos com o quarto mandamento. Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.